Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Porto Belo Grupo para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.portobello.com.br. A apresentação também estará disponível para download. To hear the audio in English, please click on Interpretation and select in English. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. A apresentação será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Porto Belo Grupo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Conduzirão esta videoconferência o Sr. César Gomes Júnior, diretor-presidente, e o Sr. Ronei Gomes, diretor vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores. Iniciaremos com a palavra do diretor-presidente, Sr. César. Bom, boa tarde a todos. Sem dúvida, uma satisfação poder estar aqui contando um pouquinho do nosso contexto. Em primeiro lugar, mostrar que a gente teve nesse primeiro trimestre algumas mudanças importantes na estrutura organizacional da empresa. Eu era o presidente do conselho, mas minha história foi dentro da Porto Belo, desde o início, desde o estudo de fazer a Porto Belo até os dias de hoje, sempre fui o presidente da empresa, presidente executivo, e nos últimos anos já estava como presidente do conselho. E achamos que era interessante eu retomar esse contexto em função da realidade do momento, dos desafios do momento. Dentro desse contexto, nós também tivemos a modificação no Conselho de Administração. O Geraldo, que já era nosso conselheiro, o Geraldo Luciano, está assumindo como presidente do Conselho de Administração. Uma das primeiras modificações que a gente fez, daí já de minha parte, foi exatamente a contratação do CFO, do Ronei, que já foi o nosso CFO e que eu considero que era a pessoa indicada para nos ajudar nesse momento, nesse desafio que nós temos. O nosso conselho permanece o mesmo, enfim. Então, essas são as três modificações que a gente realizamos agora no primeiro trimestre. Quero dizer para vocês que a gente está vivendo um contexto de mercado bastante duro, seja um contexto internacional, estamos todos vendo aí esse contexto de guerra, de inflação, de juros altos, meio que generalizado. E, no nosso caso, também o próprio mercado interno, a gente vive um momento de juros recordes, né? E que, evidentemente, para o nosso negócio, para a construção civil, juros altos não conversa bem. Além do que, o primeiro trimestre é um trimestre sazonal da Porto Belo, do nosso negócio, né? Não é só da Porto Belo, mas do negócio de revestimento como um todo. O primeiro trimestre é sempre o mais crítico, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Essa contextualização é fundamental para fazer a avaliação da performance da empresa. Eu acho que nesse primeiro trimestre a gente teve algumas realizações importantes e que eles meio que estabelecem o desafio do ano de 2026, que são as nossas duas principais feiras, seja a Revestir, seja a Cover nos Estados Unidos. Esses são momentos chaves que a gente apresenta os nossos lançamentos, apresenta as tendências para o mercado, é aqui que você estabelece muitos dos negócios para o restante do ano. E eu posso dizer para vocês que ficamos extremamente satisfeitos com a nossa performance, seja com os nossos lançamentos, seja com a nossa participação nas feiras. Fomos extremamente bem-sucedidos e isso nos deixa
muito confiantes. Isso oxigena muito a empresa como um todo, sobretudo a área comercial, mas também a área industrial, todo mundo extremamente satisfeito com o trabalho que a gente fez e com esse start do ano. Também tivemos um momento importante que foi a inauguração da nossa flagship em São Paulo, uma loja diferenciada, um ícone, no meu modo de ver, em termos de lojas especializadas, e que estamos extremamente satisfeitos com os primeiros passos que a loja está dando. A verdade é que o ponto-chave do nosso desafio no primeiro trimestre era esse de nós começarmos bem em produto e nas feiras, mas também a performance da Portobello América. Portobello América é o grande desafio nosso. Nós estamos atrasados na implantação do projeto Portobello América. A gente precisa acelerar o ramp-up. Nós estamos na direção correta, mas nós temos que acelerar. E o primeiro trimestre foi um ótimo passo nesse sentido. A gente conseguiu realmente evoluir na Portobello América e, sobretudo, no canal de distribuição, que é o canal que nos permite exercitar melhor a nossa estratégia de inovação, de diferenciação de produto, de serviços, enfim. E o crescimento foi significativo. Tivemos um bom crescimento na exportação para os demais países que não os Estados Unidos. E isso já nos permitiu chegar hoje num contexto onde 27,5% do nosso faturamento já é em dólar. E isso é extremamente positivo para a empresa e o nosso objetivo é crescer esse número, passar dos 30%. E a gente vê que nós estamos no rumo certo. Então esse foi um passo importante aí no nosso primeiro trimestre em termos de resultado. Também quero destacar para vocês que a gente tem algumas prioridades agora, que já começamos no primeiro trimestre, mas vamos executando ao longo dos trimestres, ao longo do ano. E a prioridade número 1 é a melhora operacional da empresa. Melhorar o resultado operacional da empresa é algo de extrema importância e que nós temos um espaço muito grande. Até porque nós sabemos que o contexto de mercado vai continuar duro. Então, não é o juro vai continuar alto, enfim. As guerras não estão fáceis de serem resolvidas, de maneira que a gente tem um cenário de mercado duro. E, felizmente, a Portobello tem grandes oportunidades internas de melhoria do seu operacional. E essas são as nossas prioridades. Essas melhorias passam por redução de despesa, como passam por aumento de receita. Mix e vai por aí afora. Então, a gente não está vendo nas nossas prioridades nenhuma mudança estratégica. Nosso posicionamento, a nossa estratégia é uma estratégia vencedora, a ponto de que a Portobello é uma das poucas empresas que está trabalhando praticamente a plena capacidade. Então, o que nós queremos é a melhoria de margem, a melhoria de resultado. Portanto, é ajustes que a gente tem que fazer nesse operacional. Essa é a nossa grande prioridade. Segunda prioridade que eu diria que destacaria para vocês é a nossa melhoria da estrutura de capital, que também nós temos um desafio, e um desafio de curto prazo aí de a gente, ao longo do próximo trimestre, a gente ajustar a nossa estrutura de capital. A verdade é que, dentro desse contexto, a gente está extremamente confiantes aí que rapidamente a gente vai poder. E quando eu falo rapidamente, estou falando aí numa visão de, ao longo do próximo trimestre, no segundo e no terceiro trimestre, botar o carro em cima dos trilhos, enfim, estarmos com o nosso operacional em dia. Bom, eu gostaria de terminar agradecendo a todos vocês e agora eu vou passar ao nosso CFO, o Ronei, que vai poder entrar nos detalhes dos nossos números, dos nossos resultados. A todos vocês, o meu muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta ao Portobello Grupo. Estou muito feliz de estar nessa casa, que eu estive aqui no período de 2020 a 2022. Eu estive num período bem complicado da companhia durante a pandemia, no início de 2020, e depois estive por um período bastante próspero, de vários trimestres de evolução no nosso resultado operacional e financeiro. E deixei a companhia em 2022, e foi um ano histórico de melhores resultados da companhia,
que até hoje são uma referência. Eu volto nesse momento importante, um ponto de inflexão, como o César bem colocou, é um momento onde a gente vai focar em algumas prioridades que não mudam a nossa estratégia, mas que são importantes para o ajuste do nosso modelo de negócio. E meu foco nesse ano e no curto prazo é realmente em trabalhar com os meus pares e com o time na melhoria da nossa operação e também na otimização da estrutura de capital. Nós vamos falar um pouco disso durante a apresentação. Tem alguns, os resultados do primeiro trimestre ainda não refletem essa melhoria operacional, mas vamos mostrar um pouco dos sinais e dos movimentos que nós estamos fazendo em direção a essas duas prioridades. Vamos começar falando um pouco da nossa estrutura organizacional, e só para dar um pouco de cor aos movimentos que o César comentou na estrutura. Começando pelo conselho, né, a gente decidiu, nomeou o Geraldo, que é um conselheiro independente já de mais de 10 anos no grupo, como novo presidente do conselho, assumindo a posição que o César vinha ocupando nos últimos 6 anos. A gente também está tendo a presença mais ativa do nosso conselheiro Mauro do Vale, que foi CEO da companhia e ajudou a construir a companhia junto com o César. Entendeu? Ele está, além de fazer o papel de conselheiro, está participando mais próximo da operação, junto comigo e com os CEOs das unidades, nas frentes de transformação. O César, como fundador e a pessoa que, de alguma maneira, estruturou esse negócio ao longo dos últimos 47 anos, volta como CEO. Eu volto para o time como VP de Finanças, CFO e cuidando da parte da RI, e a gente tem os nossos 4 CEOs cuidando das 4 unidades de negócio, entendeu? Que, de alguma maneira, continuam as suas posições nessa nova configuração do time e com o desafio de colocar em prática, junto com a gente, essas duas prioridades para esse ano. Então, esse é um pouco do nosso desenho que mudou recentemente. Começando pelo lado externo e falando um pouco de mercado, antes de entrar nos nossos resultados financeiros e operacionais, falando um pouco de mercado, o mercado ainda continua bastante pressionado, um cenário bastante competitivo, a gente tem ociosidade no setor, por volta de 64% da indústria está ocupada, então mais ou menos 36% que não está da capacidade fabril que não está ocupada, e isso acaba pressionando um pouco o setor por volumes e levando a uma maior competitividade de preços e também estoques elevados. Então, a indústria como um todo ainda continua operando com esse segmento, com essa visão de ociosidade, né? No caso da Portobello, nós estamos operando a plena capacidade já há um bom tempo, e isso tem muito a ver com o que está nesse gráfico em relação à base 100, e explica bem o nosso momento. Esse é um gráfico que explica desde 2020 o que a gente fez até 2022, onde basicamente a curva azul e a curva cinza, a Portobello basicamente acompanhou o mercado, e a partir do final de 22 e início de 23 começa a descolar, e a gente, de alguma maneira ou de outra, foca mais em volume e acaba ganhando mais mercado. Do ponto que hoje, versus a base 100 de 2020, nós estamos a 110, crescemos basicamente 10 pontos em mercado, e o mercado, a indústria como um todo, está a 87. Isso dá um descolamento de quase 23 pontos, e mostra bem todo o crescimento que nós tivemos ao longo desses últimos 3 anos, e que nos levou a estar com a capacidade totalmente ocupada, que nos coloca numa situação de vantagem em relação à indústria. Mas falando do mercado, o mercado continua realmente muito pressionado. O primeiro trimestre teve um pequeno crescimento, mas no segmento que a gente atua, que é o segmento de porcelanato de via úmida, a gente ainda vê um volume em queda de mais ou menos 3%. A Portobello andou já nesse primeiro trimestre em linha com o mercado. Diferente dos últimos 3 anos, nós andamos já no primeiro trimestre em linha com o mercado. Falando um pouco de varejo, e dar um pouco de perspectiva do varejo, que conecta bem com o nosso negócio da Portobello Shop, né, dado que a gente tem um canal direto, não é muito diferente, tem aí uma oscilação ao longo dos trimestres, então não tem tido um comportamento constante. O mercado de materiais de construção ele acaba tendo uma performance muito abaixo dos outros segmentos de varejo, como as drogarias, farmácias, postos de combustíveis, supermercados e hipermercados, que crescem no patamar aí de 4% a 7%. O nosso negócio no varejo está andando meio de lado, entendeu? Então, de fato, no primeiro trimestre a gente viu até um percentual negativo de 0,5%, mas foi muito impactado por janeiro e fevereiro. Em março a gente já viu uma retomada gradual da demanda.
mesmo assim em patamares que não são comparáveis com os outros setores da indústria e mostrando um pouco da necessidade, de fato, de focar num equilíbrio no nosso volume e da nossa equação de receita e rentabilidade. Falando um pouco dos Estados Unidos, não é muito diferente em termos de competitividade, também competitividade é um mercado que também segue com uma certa pressão. Aqui, nos últimos 2 trimestres, houve uma queda grande no volume de importado, e, de fato, tem um efeito estatístico. A produção local continua mais ou menos flat, andando no mesmo volume, mas como as importações caíram muito em função da parte das tarifas, de fato, o quarto trimestre e o primeiro trimestre foram muito fracos. O que aconteceu é que a produção local ganhou em participação percentual, mas em absoluto continua o mesmo. O gráfico de baixo da slide é muito importante, porque mostra o que se chama do início das construções residenciais, aí alguma coisa como 1,5 milhões de casas que começam a cada ano, e a gente vê também que não tem uma evolução do volume. Então, a nossa estratégia na Porto Melo América segue no sentido de ganhar market share num mercado bastante competitivo, e nós atuando como produção local, que é o que de fato vem ganhando a participação no curto prazo. Então, esse é um pouco do panorama, falando de indústria Brasil, varejo Brasil, que conecta com Porto Belo Shopping, e o mercado norte-americano. Isso traduzindo para os nossos resultados financeiros, o que aconteceu com a nossa demanda, a nossa receita esse primeiro trimestre. Nós andamos com pouco crescimento, a receita cresceu por volta de 1%, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, fizemos aí 597 milhões de reais, mas quando olha por unidade de negócio, separando efetivamente por área geográfica, tem uma diferença. Tem um ponto importante que, nesses números em reais, é o efeito do câmbio. A tradução das operações em dólar para reais tem um efeito importante, porque no primeiro trimestre do ano passado nós estávamos rodando com um câmbio de 5,80, e o primeiro trimestre desse ano rodamos com um câmbio por média de 5,20. Então, em dólares, nós tivemos uma excelente participação de crescimento nos negócios de exportação e no negócio da Porto Belo América. O que se vê no gráfico, crescimento de 22% em dólar da Porto Belo América, é o grande destaque desse primeiro trimestre, é a Porto Belo América. A gente também teve um avanço das exportações, mas isso não se traduz de uma maneira nos mesmos patamares em reais em função do câmbio. As exportações, os 2% em dólar se tornam uma queda de 8%, 7,8% em reais, e os 22,7% de crescimento em dólar da Porto Belo América se torna um crescimento de 10,6%. Como eu comentei, no mercado interno, a gente andou praticamente de lado nesse primeiro trimestre. Entrando na detalhe por unidade de negócio, eu volto a falar que o grande destaque desse primeiro trimestre foi realmente o avanço da Porto Belo América, principalmente no canal de distribuição, nas lojas especializadas, naquilo onde a gente tem uma melhor rentabilidade. Então, Porto Belo América já está evoluindo para, de alguma maneira, escolher um mix melhor, tanto de produto como de canal. Então, o canal de distribuição é super importante para essa nossa unidade de negócio e na execução da nossa estratégia. Então, Porto Belo América com um crescimento de 10,6% em dólares. A gente teve uma performance andando da cerâmica Porto Belo, a indústria Porto Belo, que atende os canais de revenda, engenharia, andando mais ou menos como o mercado, com uma variação de 0,7% na receita. A Shopping um pouco mais pressionada, com uma queda da demanda aí conectada com o próprio mercado em varejo. E a Pointer, que é mais focada no mercado norte e nordeste, também com um pouco mais de pressão e ajuste dos preços, nos privilegiou um pouco de rentabilidade lá no primeiro trimestre. Então, é um pouco da performance por unidade. Avançando no lucro bruto, nós tivemos aí um ponto muito complicado no quarto trimestre, a nossa performance não foi boa, foi um trimestre muito complicado ano passado, onde nossa margem operacional, a nossa margem bruta ficou em torno de 31%. Nós já avançamos no primeiro trimestre em termos de recuperação, ainda não estamos no patamar histórico, ou do histórico recente, de por volta de 37%, mas esses 33,4% do primeiro trimestre teve uma evolução ao longo do trimestre, já com fevereiro a 32%, com março, com janeiro a 32%, com fevereiro a 34% e com março já chegando próximo de 35%. Então, tem uma evolução gradual. A gente melhorou realmente em 2 pontos em relação a essa base ruim do quarto trimestre e de fato,
a melhoria foi justamente pela questão de mix e de redução de custos operacionais, principalmente na nossa planta de Tijucas, mas também na Portobello América, já tendo um custo um pouco mais competitivo. Avançando na performance por unidade de negócio, esse é um slide importante, a gente não vinha mostrando no detalhe aí a performance das unidades de negócio, apesar de estar no release, nas nossas apresentações aqui não vimos falando, a gente volta a falar do desempenho das unidades de negócio e vamos evoluir para falar um pouco de como essas margens se comportam ao longo do caminho, separando o que é efeito volume, efeito preço, mix, custo, o que é efeito câmbio, isso a gente vai evoluir ao longo do caminho, mas aqui já dei uma visão de como foi a performance de cada uma delas, começando pela cerâmica, a gente conseguiu manter no primeiro trimestre as margens por volta de 38%, a Portobello Shop caiu um pouquinho a receita, mas conseguiu recuperar a margem e voltar para 44%, é um pouco das escolhas que a gente fez nesse trimestre, então aquele 3,8% de queda na receita tem a ver com essa recuperação de margem dos 44%, voltando para o patamar histórico. Mesma questão da Pointer, onde a gente sai de 7% e vai para 9%, então teve a queda da receita está relacionada realmente com esse foco na recuperação das margens, e como eu comentei, Portobello América volta a ter margem positiva, depois de um quarto trimestre muito complicado, a gente volta a ter um trimestre forte de receita e uma evolução importante de 12 pontos na nossa margem, refletindo aí a melhoria do mix de canais e foco no canal de distribuição, e também as melhorias operacionais na própria fábrica. Então, avançando no próximo capítulo, que é o capítulo das despesas, aqui também tivemos um primeiro sinal do nosso foco na rigor nas escolhas em termos de despesas. Contra o quarto trimestre houve uma queda no número absoluto, e eu estou olhando muito mais pela despesa ajustada, tirando os efeitos não recorrentes, caiu de 218 milhões para 201 milhões, é uma redução de 17 milhões no nível de despesas ajustadas, e isso refletiu numa redução de 0,3 pp, ou pontos percentuais. O grande foco aqui foi nas despesas de vendas, onde a gente conseguiu usar um pouco, tirar o benefício da nossa escala, um pouco mais de eficiência nas escolhas nas despesas de vendas, principalmente na Portobello Shop. Então, do 0,3 do total, 0,5 vem basicamente das despesas de vendas que direcionaram o nosso número total de despesas. Nas outras linhas não teve grande variação significativa, a não ser os itens não recorrentes. A gente falou no nosso release, a gente teve a operação à venda, a operação de sale leaseback na fábrica de Marechal Deodoro, que era a Pointer, gerou um ganho de 53 milhões, que de alguma maneira foi reconhecido nas nossas despesas, e esse é o que direcionou o número positivo dentro das despesas de 43 milhões aqui nesse slide. Tá? Então, avançando para o nosso LAGI, ou EBIT, esse é um outro ponto importante na mudança na nossa gestão. A gente vai falar mais de EBIT do que EBITDA, vamos continuar falando de EBITDA, mas é importante que conecte o resultado da margem bruta com a despesa, porque a parte da melhoria operacional vai ser pelo lucro operacional, e é o lucro operacional que, de alguma forma, vai nos dar o espaço para que a gente consiga cobrir as nossas despesas financeiras. Então, o nosso lucro operacional também avançou no quarto trimestre de um resultado de break-even, que, como eu comentei, foi muito ruim, mas a gente avançou para um resultado operacional de 41 milhões nesse trimestre, ou 7% da receita líquida, tem a ver com a melhoria na margem bruta e tem a ver com a redução das despesas. A gente melhorou contra os 4,3% que a gente tinha no primeiro trimestre do ano passado, então tem um avanço aí em relação ao nosso desempenho nessas duas rúbricas, margem e despesa, que tem muito a ver com o lado de melhoria operacional. Mas essa melhoria operacional, quando traduz para EBITDA, vocês veem que a gente fez uma EBITDA de 94, 95 milhões, nosso nível de depreciação e despesas de arrendamento, leasing, é de mais ou menos 50 milhões por trimestre, então os 41 de lucro operacional, com os 53 milhões de depreciação e amortização, traduz num EBITDA, né, que é o lucro descontando a depreciação, a amortização e os arrendamentos, de 95 milhões, é um EBITDA de volta aos 16% de margem EBITDA, mas a gente tem aí um ganho importante, um efeito não recorrente importante. Tirando esse efeito não recorrente, o nosso EBITDA foi de 51 milhões, na comparação do nosso número reportado, é 95 milhões, comparado com os 75 que a gente fez no ano passado. Tem uma evolução aí na média dos últimos 12 meses,
mas muito por esse resultado não recorrente. A gente melhorou na operação, mas o nosso número de EBITDA, de fato, está impactado por um resultado não recorrente, esses 95 milhões. Avançando nas despesas financeiras, e essa também é uma outra mudança na forma da gente se posicionar. Como eu comentei, o nosso lucro operacional foi de 41 milhões, a nossa despesa financeira foi de quase 80 milhões. E essa é a equação que acaba nos gerando um prejuízo. Nós não temos um lucro operacional, ainda não temos um lucro operacional que cobre as nossas despesas financeiras. Esse tem sido o problema nos últimos 3 anos, que se agravou no último trimestre do ano passado, mas, de fato, nós tivemos aqui uma evolução na despesa financeira, muito pelo lado dos juros, mas também pelo aumento da nossa dívida líquida. Saímos de um patamar de 63 para um patamar de 79. A nossa composição do quanto é a despesa financeira sobre a receita sai de um patamar de 11% para 13%. Então, essa melhoria operacional é importante para que a gente possa ter uma base maior de lucro operacional para poder absorver a parte das despesas financeiras, enquanto a gente está trabalhando numa solução mais estruturada para o nosso lado de capital, que é uma das prioridades da nossa nova gestão. Avançando aqui para o endividamento, e falando um pouco do resultado final, a gente teve um outro trimestre de prejuízo. Como eu comentei, o lucro operacional não é suficiente para cobrir as despesas financeiras. A gente teve um prejuízo de 40 milhões, que é mais ou menos 7% da receita. Um avanço operacional que a gente teve não foi suficiente para cobrir o aumento das despesas financeiras, apesar de ser um número menor do que o quarto trimestre, ainda continua com um lado de prejuízo. Pelo lado da estrutura de capital de giro, e esse passa a ser também um ponto importante na melhoria operacional, a gente continua pressionado com o capital de giro. Esse slide é um slide importante para entender, porque a gente faz uma segregação do que a gente chama de capital de giro operacional do capital de giro total. Nós temos hoje mais ou menos 543 milhões de reais investidos em capital de giro. Isso dá mais ou menos 81 dias, apesar de a gente falar nas nossas demonstrações financeiras de um capital de giro de 152 milhões ou 21 dias. Por que dessa diferença? Porque nós viemos ao longo do tempo usando alguns instrumentos de antecipação de recebíveis que valem mais ou menos em clientes 269 milhões, e também alguns instrumentos para postergação de fornecedores que valem 122 milhões. Esses dois números combinados, entre antecipação de clientes de recebíveis e postergação de fornecedores, vale 391 milhões. Então, nosso número de capital de giro, que conversa com os 21 dias, são 152 milhões, mas colocando os instrumentos financeiros, estamos falando de 543. É muito recurso em capital de giro, isso aumentou ao longo do caminho. A gente tinha há 4 anos atrás, 3 anos atrás, mais ou menos 400 milhões, isso aumentou 200 milhões, claro que o nosso negócio cresceu, mas ele aumentou bastante em dias. Então, uma das nossas prioridades é realmente focar no capital de giro. A gente está trabalhando com um capital de giro de 80 dias, e o grande ponto aqui é a parte de estoques, que historicamente trabalhava com 90, 100 dias, estamos trabalhando com 132. Então, esse também é um dos focos na nossa gestão na parte de melhoria operacional. No curto prazo, o que aconteceu? A gente esticou um pouco a corda com os fornecedores, e, de fato, nossas postergações foram um pouco maiores nos últimos trimestres. Estamos trabalhando com 150 dias de fornecedores, a gente percebeu que precisava ajustar, ajustamos isso e estamos ajustando o nosso modelo, e por isso que a gente perdeu um pouco de capital de giro, teve uma volta do capital de giro no curto prazo. Isso impactou a linha de fornecedores, que aparece aí saindo de 154 para 128, como também acabou impactando o capital de giro no total, que saiu de 70 dias e foi para 80 dias. Ou saiu de um dia e foi para 21, excluindo o efeito dos instrumentos financeiros. Essa estrutura de capital de giro, isso que nós fizemos em termos da escolha estratégica de acertar a parte dos fornecedores, acabou consumindo uma parte do nosso caixa. Nós terminamos o primeiro trimestre com 185 milhões em caixa livre, descontando aí as aplicações vinculadas, aquilo que está comprometido com as nossas dívidas bancárias, mas o que está livre são 185 milhões. É um caixa um pouco melhor do que a gente terminou o quarto trimestre, que foi 171, mas a gente fez uma escolha estratégica de acertar a parte de fornecedores que consumiu um pouco de caixa operacional. Acabei de explicar o capital de giro. Nós tivemos a operação do sale leaseback, que já entrou 160 milhões de caixa, e investimos, pagamos em termos de CAPEX financeiro 30 milhões, então o fluxo de investimentos líquido foi de 29 milhões, os 60 do leaseback de entrada com os
30 de investimento em CAPEX, e no fluxo de financiamento, nós tivemos um fluxo de financiamento de 50 milhões positivo, porque nós captamos 187, fizemos uma captação importante com o BNDES de 160 milhões da linha ESIM, que é para exportações, uma linha de longo prazo, já vou falar um pouco disso, de como ficou o nosso perfil da dívida, e tivemos que amortizar os fluxos de amortizações no primeiro trimestre em 137. Então, esse fluxo é positivo de 50 milhões. Então, na equação de fluxo de caixa, nós tivemos aí 50 milhões de entrada para o financiamento, 30 milhões pela parte de investimentos, com um ganho não recorrente da parte do sales back da fábrica da Pointer, e aí sim, isso com um investimento na parte operacional, que foi os investimentos de capital de giro mais forte na parte de fornecedores. Avançando, então, isso traduz num nível de capital de giro com fluxo de caixa em dívida líquida de 1,1 bilhões de reais, aumentou 60 milhões na nossa dívida líquida, né? Nós aumentamos uma parte em caixa, uma parte foi pelas captações, conseguimos manter o nosso grau de endividamento, alavancagem 3,3, isso porque nós temos um EBITDA dos últimos 12 meses de mais ou menos 340 milhões, com os 95 milhões que nós fizemos aí no primeiro trimestre, então dá uma alavancagem de 3,3. O nosso fluxo de amortizações segue um pouco pressionado, nós temos amortizações grandes em 27 e 28, nós estamos com 185 milhões no caixa, mais 76 milhões em aplicações vinculadas, são 250 milhões, tem 117 milhões de amortizações no curto prazo, então em 26 o grau de amortização não é tão grande em 26, tem mais 27 e 28, mas temos também um grau de despesa financeira bastante grande para enfrentar aí no segundo até o quarto trimestre, no restante do ano, que são 255 milhões. Então, isso mostra um pouco da pressão do lado de caixa e que, de fato, leva a essa prioridade de revisão da estrutura de capital. Acho que a boa notícia do primeiro trimestre foi essa captação do BNDES, uma linha de 7 anos, Bullet, que de alguma forma levou o duration da nossa dívida, o prazo médio da nossa dívida de 2,1 para 2,8, e entrou com um custo mais baixo. A gente conseguiu reduzir o nosso custo médio de CDI para CDI mais 1,3 para CDI mais 0,5. Acho que esse foi a grande notícia positiva, junto com a Portobello América nesse trimestre, foi essa estrutura de capital e essa readequação da estrutura de capital, esse alongamento, apesar de a gente continuar ainda com o desafio de amortizações nos próximos anos e um serviço da dívida bastante grande. Falando um pouco das prioridades, aqui um capítulo importante na nossa mudança, né, na nossa comunicação como RI, é uma comunicação com os investidores e com os nossos acionistas. O César bem colocou as nossas prioridades para esse ano. Então, são duas. A primeira é a melhoria operacional. Um pouco da melhoria começa a aparecer no primeiro trimestre, mas ainda é muito tímido, né? Mas os primeiros sinais de onde a gente está indo. E o segundo é a otimização da estrutura de capital. Falando da melhoria operacional, e explicando um pouco do que aconteceu, essa melhoria operacional ela requer ajustes do nosso modelo e como a gente gerou valor nos últimos anos. E falando um pouco do desempenho histórico e dos últimos anos, nos últimos anos nós focamos muito no crescimento de volume, ganhamos market share, crescemos bastante em receita, mas para fazer esse volume, essa receita e ganhar participação no mercado, que apareceu muito forte naquele gráfico, os 23 pontos que nós ganhamos em relação ao mercado, nós acabamos tendo que abrir mão um pouco de margem bruta. Nossa margem bruta histórica era por volta de 40%, hoje está em volta terminou o ano passado com 35%, 36%. Como nós crescemos em receita e muitas das nossas despesas são variáveis, nossas despesas também cresceram no patamar de 4%, 5%, e com isso o nosso EBITDA andou meio de lado, no patamar de 300 milhões desses últimos anos. 320 milhões nós fizemos ano passado. Ao mesmo tempo, como nossa base de negócios cresceu, o nosso capital de giro também cresceu, entendeu? A gente teve um aumento de mais ou menos 200 milhões de capital de giro operacional, dos 400 que eu mencionei, para os quase 600 agora. Então, nesses últimos 3 anos, esse foi um pouco do modelo. O que a gente está ajustando e quais são as correções que são importantes nessa repriorização dos negócios? Primeiro, nós vamos tomar vantagem de já estar com a nossa capacidade totalmente utilizada. Então, vamos crescer em volume alinhado com o mercado, e o mercado, a previsão é que o mercado brasileiro continue mesmo andando de lado. Então, o crescimento de volume muito provavelmente vai vir da Portobello América, do mercado americano, por ganho de share lá, mas aqui no Brasil a gente deve estar andando
mais ou menos alinhado com o mercado, não vamos perder share, mas vamos andar com o mercado. A nossa receita deve ser mais direcionada por crescimento de preço e mix e menos por volume. Então, a gente muda um pouco da equação do crescimento da receita para preço e mix. Estamos focando na parte de margem bruta, então, por momento que trabalha a receita por preço e mix, melhora a margem bruta, e existe um esforço grande na parte das despesas, porque a gente não tem crescimento das despesas, e essa é uma tarefa importante dentro da nossa equação. Isso deve nos levar a ter um maior EBITDA, e também o foco no capital de giro, como eu comentei, a ideia é que a gente consiga tirar um pouco um pouco de recursos desse capital de giro para que a gente possa também melhorar a nossa estrutura de capital. Então, tem oportunidades importantes de capital de giro que vão sendo endereçados. Então, esse é um pouco da readequação da estrutura do modelo operacional e como a gente ganha dinheiro, como a gente gera valor com o nosso negócio, tentando tirar um pouco mais de retorno sobre os ativos existentes, tentando capturar um pouco mais de valor sobre a nossa marca e gerando um pouco mais de resultado operacional e melhor resultado financeiro com o capital de giro. Isso traduz em um pouco de perspectivas, como eu comentei aqui, nossa expectativa é que realmente o mercado não avance muito esse ano, entendeu? Um mercado difícil. A gente está num cenário mais protegido que é o mercado premium, então tem uma certa resiliência, mas a nossa expectativa é que o mercado, em termos de volume, não avance e a gente cresça em receita muito pelo lado de preço. Na lado das margens, a boa notícia é que em abril, eu comentei que em março a gente estava trabalhando com uma margem de 35%, em abril nós já voltamos ao patamar de 37%, e de fato em abril nós fizemos alguns movimentos importantes que são relativos a como a gente precifica a nossa base de negócio, tanto na Portobello Indústria como a Portobello Shop. Então fizemos aumento, depois de 3 anos, fizemos aumentos de preço de 6%, estamos focando em melhorar o mix, e melhorar os nossos resultados de margem nas plantas com eficiência nas fábricas, né? A expectativa, então, o abril já reflete um pouco dessa mudança que a gente não tinha visto até março. A expectativa é que a gente continue ao longo do ano trabalhando nesse patamar acima de 37%, refletindo a progressão da margem bruta no Brasil e, principalmente, a Portobello América atingindo seu ponto de equilíbrio do lado econômico. Então, voltando para esse patamar de margem no Brasil acima de 37%, a Portobello América está atingindo o ponto de equilíbrio, o nosso mix como um todo de margem do grupo também melhora. Na parte de despesas, nós fizemos alguns ajustes na nossa estrutura, estamos fazendo alguns redesenhos de centralização de funções administrativas e financeiras, unificação de alguns pontos na área comercial, tentando tratar aquilo que é igual, replicar entre as unidades de negócio, aquilo que é administrativo também, tentando buscar sinergia. Estamos readequando a nossa estrutura ao tamanho do nosso negócio e estamos buscando aí por volta de 50 milhões de iniciativas de redução de despesas nesse ano, que vão representar mais ou menos 7% da nossa base de despesa. Isso vai neutralizar, basicamente, por completo, a pressão inflacionária que a gente tem esse ano, projetada para esse ano. Então, a expectativa é que as despesas andem de lado, vem uma pressão inflacionária de toda a parte dos contratos, tudo aquilo que é variável, toda a parte de salarial, e a gente, com essas iniciativas de estrutura, deve buscar por volta de 7% de redução. Então, esse é um pouco também das perspectivas. Em capital de giro, como eu comentei, vamos ajustar o modelo de geração de valor. O foco aqui é realmente encontrar algum recurso que nos ajude na estrutura de capital e que nos ajude a reduzir o nosso endividamento. E tem 550 milhões aí de oportunidade. A grande oportunidade é trazer os estoques para um patamar mais próximo de 90 a 100 dias. Na estrutura de capital, para a gente finalizar, e a segunda prioridade, que foi bem mencionada pelo César, e que é uma das minhas prioridades como CFO, a gente vem atuando forte, isso vinha sendo falado já há bastante tempo nas nossas conversas, nós estamos trabalhando com os nossos parceiros bancários na adequação da nossa estrutura de capital. É evidente que nós temos um lucro operacional que não conversa e não encaixa com o nível de despesa financeira. Nós precisamos trabalhar nisso em termos de reperfilar a nossa dívida, e a ideia é realmente a gente encontrar um balanço entre operacional e financeiro. Mas não adianta só trabalhar o financeiro, o problema não é só financeiro, por isso nós temos 2 prioridades. Nós precisamos fazer o nosso dever de casa e melhorar o nosso operacional. E melhoria do nosso operacional vai para tudo que eu falei, o tema de margem, a gestão, as escolhas na parte de despesas, as escolhas na parte de CAPEX, a melhoria do capital de giro. Fazendo esse dever de casa, nosso resultado operacional deve melhorar, melhora a equação de lucro operacional, o EBIT ou LAGI,
a gente, de alguma forma ou de outra, também vai trabalhar com os bancos e com nossos parceiros para encontrar uma estrutura melhor de alongamento, de reperfilamento da nossa dívida. Essas duas equações devem colocar a companhia de volta no trilho e volta para um caminho onde a gente volte a ter lucro. Acho que era isso do ponto de vista das mensagens do primeiro trimestre. Vamos para o Q&A, mas a gente deve mostrar um vídeo. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, elas podem ser enviadas por escrito na opção de Q&A. Enquanto a sessão de perguntas está aberta, convidamos vocês a assistirem um breve vídeo dos eventos ocorridos no primeiro trimestre do Portobello Grupo. Durante a sessão de Q&A, também participarão o Sr. Romael Sosso, vice-presidente de Varejo e Inovação e CEO da unidade Portobello Shop, o Sr. Luciano Alves Abrantes, CEO da unidade Cerâmica Portobello, o Sr. João Oliveira, CEO da unidade Portobello América, e o Sr. Diógenes Gallery, CEO da unidade Pointer. A nossa primeira pergunta vem do Sr. André Prats, da Prats Holding. E ele diz: a nova diretoria executiva elegeu algum ponto mais estratégico para atacar prioritariamente nos primeiros meses? Vamos lá. André, obrigado pela pergunta. Vamos falar um pouquinho da parte estratégica, depois eu faço da parte prioridade. O César bem falou que a nossa estratégia continua intacta, a gente não está mudando a nossa estratégia, continua, não mudou nos últimos 4 anos, continua sendo a expansão do varejo integrado pelo veículo Portobello Shop, entendeu? E de alguma maneira ou de outra crescendo também com cerâmica, que é o nosso negócio do Luciano, nos canais de revenda e engenharia, e a Portobello Shop com um canal exclusivo, com o nosso modelo vencedor de varejo integrado, essa continua do lado estratégico, e a nossa expansão internacional com o veículo Portobello América, no mercado dos Estados Unidos, o nosso segundo maior mercado. A gente continua crescendo na Portobello América e crescendo nas exportações para os outros países. Então, do lado estratégico, não tem mudança. O que muda, e acho que eu expliquei um pouco na apresentação, um pouco do nosso modelo de geração, dos nossos ajustes necessários ao nosso modelo de geração de valor. Nos últimos anos, a gente focou muito em volume e crescimento de receita. Ganhamos share, abrimos um pouco mão de margem. De fato, agora a gente está na nossa capacidade utilizada, totalmente utilizada, nós vamos ter que fazer um ajuste para buscar a melhoria operacional e, de fato, gerar melhores resultados via margem e escolhas mais
rigorosas na parte de despesa, então melhorando o nosso EBITDA de fato, trabalhando no capital de giro. Então, essa é a prioridade, como foi bem colocado pelo Sérgio, pelo César, e eu enfoquei também durante a apresentação, é melhoria operacional. A nossa estrutura de capital continua desequilibrada e essa também é uma prioridade, é um tema mais de longo prazo e a gente vai endereçar isso ao longo do ano. A próxima pergunta, também do senhor André Prates, é o seguinte: o movimento de trade-off, volume versus margem do primeiro trimestre de 2026 deve acelerar ao longo do ano ou foi uma correção pontual? O primeiro trimestre a gente andou mais ou menos, o volume, vocês viram no gráfico, a gente andou com o volume da Via Úmida mais ou menos alinhado com a nossa performance de volume Brasil. A gente andou alinhado com o volume de mercado. A gente não ganhou share, a gente trabalhou mais ou menos alinhado. O que a gente fez foi algumas escolhas para melhoria de mix, e isso no segundo trimestre, dentro das nossas perspectivas, como a gente está aumentando o preço, a gente está vendo também um pouco de fricção para passar com esse preço. Depois de 3 anos, tanto na Shop aqui com o Romael, como na parte da cerâmica com o Luciano, nós estamos vendo um pouco de fricção. É normal isso, também em qualquer indústria, ter uma curva onde, de fato, os volumes são impactados. Mas, fora essa fricção, que é de curto prazo, a gente deve fazer um crescimento de volume alinhado com o mercado. Nós não vamos abrir mão de volume, nós vamos crescer alinhado com o mercado e nós vamos focar na questão de preço, na parte de precificação e melhoria do mix. Então, no curto prazo, sim, tem alguma fricção. Ao longo do ano, nós vamos voltar e crescer a nossa receita mais pelo lado de preço e mix. Nossa próxima pergunta vem da senhora Gisela Muto, do XP. Ela diz: como a Portobello América ganharia share nos Estados Unidos? Quais os pilares estratégicos para atingir esse objetivo? Vou começar aqui, vou me arriscar um pouquinho nessa parte da Portobello América, até pelo histórico, eu ter participado do case e toda a estratégia, depois passo aqui para o João. Mas, de fato, a Portobello América tem 2 canais de distribuição para crescimento, o canal de distribuição onde a gente vem crescendo, que é um canal que é mais rentável, são as lojas especializadas, varejos pequenos, onde a gente vem crescendo, e o canal de home center, onde a gente tem um cliente específico que é o nosso parceiro nos home centers nos Estados Unidos. Nós começamos para criar demanda muito pelos home centers e ao longo do caminho nós estamos migrando para o canal de distribuição, que é um canal mais rentável. Então a estratégia é realmente crescer no canal de distribuição, mas sem perder escala nos home centers, porque a nossa escala da planta foi feita muito com os home centers. À medida que a gente vai evoluindo, que vai trazendo escala e vai trazendo ocupação da fábrica, a gente vai podendo fazer uma melhor escolha, tanto no mix de produto como no mix de canal. Então é isso que está acontecendo e por isso que o ramp-up o crescimento da fábrica e de crescimento da operação tem a ver com como a gente coloca essa estratégia em prática, que a gente vem fazendo uma velocidade aí que a gente está tentando acelerar com o João. Então, João, eu acho que do meu lado é um pouco dessa visão, não sei se você quer complementar com algum ponto. Legal, boa tarde. Só somando aqui, Ronei, acho que o primeiro grande ponto, existe um contexto que é pró-produção local. Historicamente, o setor americano é um setor importador, mas à medida que a instabilidade do contexto internacional ela continua, a produção local ela sai fortalecida dentro desse movimento. E a evolução da nossa fábrica, a evolução do nosso negócio aqui passa por 2 pilares, que é portfólio e gestão de canais. Ronei trouxe bem gestão de canais como um pilar, sim, de geração de valor para a empresa e desenvolvimento de mercado, mas essa evolução na gestão de canais vem junto da evolução do portfólio, que num primeiro momento era um portfólio mais básico, no sentido até de abertura de mercado, de início da operação, desenvolvimento da mão de obra, mas que à medida que a gente vai avançando para a distribuição e para canais mais exigentes no sentido de portfólio, a gente consegue sim exercitar o que a gente faz muito bem no Brasil, que é esse nosso diferencial de design, com destaque específico para a nossa operação de pequenos formatos, que no mercado americano tem um valor percebido bastante alto e que é um driver importante de geração de valor aqui, seja de desenvolvimento e abertura de novos clientes, seja na construção de margem para o nosso negócio. A próxima pergunta vem do senhor Flávio Rezende, investidor. Ele diz: sobre a recomposição de margens,
Pelo release de hoje, a margem bruta consolidada no primeiro trimestre foi de 33,4%. Olhando por unidade, Porto Belo Shop em 44%, margem de varejo, Cerâmica Porto Belo em 37,7%, industrial, Pointer em 9,1% e Porto Belo América em 5,3%. Considerando que cada uma dessas unidades tem um teto operacional diferente, qual delas vocês veem como a maior alavanca de recomposição de margem consolidada nos próximos 18 meses? E, especificamente sobre a Porto Belo América, qual o nível atual de utilização dos 60 milhões de pés quadrado ano de Baxter e o horizonte que vocês trabalham para a unidade atingir margem bruta em 2 dígitos de forma sustentada? Vamos lá. Várias perguntas na mesma pergunta, né? Mas vamos tentar endereçar aqui falando um pouco do Brasil, depois Porto Belo América e passo para o João para falar um pouco da parte da fábrica. Na parte de margem, entendeu? Quando a gente fala de voltar para o acima de 37, tem uma equação que é a melhoria no Brasil e uma equação na Porto Belo América. Tá? Então, voltando para os segmentos, falando especificamente da cerâmica, é voltar para cerâmica Porto Belo, o negócio do Luciano é voltar para um patamar de 40. Né? No negócio do Romael, que está aqui, a gente está num patamar de 44, chegar nos 45, 46. No negócio do Diógenes da Pointer é voltar para duplo dígito, até porque a estrutura da Pointer é um negócio que tem despesas muito mais baixas, trabalha com despesas de 10%, 12%, então o negócio da Pointer com margens duplo dígito já é um negócio que se torna rentável. E na Porto Belo América nós também queremos trabalhar com duplo dígito, voltando aí ao longo do caminho, chegando num patamar de margens mais próximos aí do 15%, mais próximo do caminho. A Porto Belo América, no longo prazo, ela deve dar, com o forno 1, uma margem mais próxima de 30%, entendeu? Quando a gente tiver com tudo ocupado no melhor cenário. Mas esse é um cenário mais de longo prazo. Esse ano, efetivamente, a gente está falando aí num cenário mais próximo de 15%. João, você quer... Então, não tem para a resposta ficar mais estruturada, não tem uma alavanca única de melhoria. Todas as unidades têm que melhorar. Tem que melhorar no Brasil, tem que melhorar Porto Belo América. E Porto Belo América, de alguma maneira, ajuda no nosso mix para sair desse 37, que é a nossa média histórica. Entendeu? E isso é um pouco do nosso desejo. Então, trazendo o Brasil com esses percentuais que a gente falou e trazendo Porto Belo América para esse patamar mais próximo de 15, a gente deve ter uma equação muito mais equilibrada. João, você fala um pouco da parte da capacidade industrial? Sim, sem dúvida. O ponto-chave aqui na construção da margem, comentei do mix de canais, comentei do mix de produto, mas é a ocupação industrial. Hoje a gente opera com uma utilização da capacidade próxima a 90%. Começamos o ano, em especial janeiro, com uma ociosidade maior, mas a gente tem basicamente volume de negócio nos Estados Unidos para manter essa ocupação próxima a 90%, que é importante para que a gente mantenha uma parcela ainda de desenvolvimento e inovação. Ainda tem bastante demanda junto aos nossos clientes de novos produtos, mas basicamente a gente entende que essa ocupação de 90% de capacidade vai ajudar a construir o avanço de margens aí, somando a produto, somando a mix de canais. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ronei Gomes para que faça as considerações finais da companhia. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Eu queria só enfatizar alguns pontos. Né? A gente está abrindo um canal importante de comunicação com os investidores. Nossa equipe da RI está totalmente à disposição para responder qualquer dúvida que a gente possa ter surgido no nosso release, a nossa apresentação. A gente tentou trazer um pouco mais de cor, aqui, um pouco mais de claridade sobre o nosso desempenho, falando as coisas como elas são e trazendo alguns pontos que talvez não tivessem sido explorados recentemente, e falando um pouco do que a gente vê para o nosso negócio para frente, que ajustes nós vamos fazer no nosso modelo de geração de valor, com esse novo time, com a liderança do César, com esse time que está aqui junto comigo, e que está totalmente motivado para que a gente busque a recuperação do nosso negócio, como a gente bem falou, colocar o trem no trilho novamente, entendeu? E voltar a ter resultados significativos e principalmente voltar ao lucro
e voltar a ter uma equação de estrutura de capital bastante positiva. Nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, precisando, tendo questões, é só comunicar com o nosso canal de RI, e a gente vai falando de uma maneira mais estruturada daqui para frente, para que a gente possa explicar bem o desempenho do nosso negócio. Muito obrigado a todos e falamos na próxima reunião trimestral. Obrigado. A videoconferência do Porto Belo Grupo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.